Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá. Mais uma vez o professor Marcos, né? Vamos aqui dar continuidade e também já entrando no assunto de arte do segundo bimestre. Tranquilidade? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre arte rupestre. Professor, o que de arte é isso? A gente vai ver o que é isso, tá bom? Olha a imagenzinha aí da tela principal. Vejam aí a pinturazinha, né? Parece até que o professor Marcos que desenhou, né? Mas não foi. Tá bom? Aí são pessoas muito antigas, certo? Povos antigos que pintavam representando o seu cotidiano. E aí você vê claramente um animal, né? Com o seu filhotinho. Ok? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Pré-história. Pessoal, o começo do livro vai falar justamente do que a gente já falou muito na aula de história, certo? Então você vai ter lá a divisão entre pré-história, né? Você vai ter o período paleolítico, neolítico, aquelas características que nós já vimos. Mas leiam, tá bom? Leiam que também é importante, certo? Vamos lá. Professor, por que o nome pré-história? Certo? Algumas pessoas pensam que a história só começou quando a escrita foi criada, mas a gente sabe que não, certo? Muito antes da escrita ser criada já existia a história dos povos. Os povos não precisavam escrever para ter uma história, certo? Eles poderiam pintar, poderiam representar de uma outra forma a história deles, ok? Mas vamos lá, mesmo com muitas divergências entre os estudiosos, convencionou-se a invenção da escrita em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, como ponto que separa a pré-história da história. Mais uma vez, nós acreditamos, na verdade, que a história sempre existiu, desde o começo da humanidade, mesmo tendo escrita ou não. Certo? A arte na pré-história. Professor, já tinha arte na pré-história? Mas a arte não é coisa daquelas pessoas, os intelectuais, que fazem faculdade, que fazem as pinturas bem bonitas? Não, pessoal. Certo? Antes mesmo de toda a técnica, toda a beleza de cores e tudo mais, já existia uma espécie de arte, uma arte bem simples, mas era uma expressão artística. Lembra que nós debatemos o que é arte? Será que a arte só é algo que é bonito? Né? A gente viu não, que é uma forma de se expressar. Então, basicamente, uma forma de expressão vai ser uma arte. E essa forma de expressão já existia na pré-história. Então, se existia essa forma de expressão, já tínhamos arte na pré-história. Professor, e desde quando é, é, começou as pinturas na pré-história? A gente não sabe. A gente não sabe quando foi ou qual foi a primeira pintura do mundo. Nós não sabemos. Só sabemos que surgiu há muitos anos atrás. Certo? Então vai ter mais ou menos entre 40 mil anos antes de Cristo e 11 mil anos antes de Cristo, no período paleolítico. Então veja que é muito antigo essas pinturas. Então a arte, pessoal, a arte não é algo moderno, não é algo somente atual. Já existe há milhares de anos atrás. Ok? Vamos lá. E aí você vai ter aqui o período, né, do paleolítico, que já tinha o domínio do fogo, o corpo humano já era muito parecido com o que nós temos hoje. Antigamente os seres humanos andavam mais parecido com os chimpanzés, né, com os macacos. Então nesse período aqui, os humanos já pareciam muito com a gente hoje, o ser humano moderno, né, os homo sapiens sapiens. Vamos lá, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque é algo muito técnico e é algo que nós não queremos perder tempo, mas vamos lá. Professor, como é que eu sei? Eu vejo uma caverna, por exemplo, eu vou lá para o Piauí, numa cidade chamada Piripiri, e lá você vai ter um sítio arqueológico, chamado de Sete Cidades. E lá eu percebi, professor, que tem várias pinturas rupestres. E já a gente vai ver o que significa a palavra rupestre. Como é que eu sei quantos anos aquela pintura foi pintada? Essa pintura tem 11 mil anos, tem 14. Como é que eu sei, professor? Galerinha, você vai ter várias formas. Mas a principal forma de você datar um fato histórico, um artefato histórico, seja uma pintura, seja um crânio achado,
Sejam pedaços de ossos, sejam materiais como cerâmicas, né, como sambaquis, que nós vimos também na aula de história. Existe, certo, que nós chamamos de datação por carbono 14. Vai estar no livro de vocês. Todos nós temos carbono, chamado carbono 14, no nosso corpo, certo? E aí, esse carbono fica por milhares e milhares de anos. Então você vai ter uma máquina que você pega aquele material, coloca nessa máquina e a máquina vai dar a datação exata, certo? Daquele material. Então, por exemplo, eu achei no quintal da minha casa sei lá, um osso qualquer. E eu quero saber quantos anos aquele osso tem. Então eu levaria para essa máquina, certo? Aquele osso está cheio de carbono 14. Quando eu coloco na máquina, a máquina vai falar, olha, pela quantidade de carbono 14 que tem aqui, eu acho que esse osso tem 20 anos, por exemplo. Certo? Então é algo recente. Então o que, que você vai? Você vai nas cavernas, pega um fragmento, alguma coisa, você leva até a máquina diz a data exata. Olha, essa caverna aqui, essa pintura é de mais ou menos 12 mil anos, é mais ou menos de 10, de 5, de 7, certo? Mas eu não quero aprofundar muito nisso daqui, ok? Vamos lá. E aqui você vai ter alguns exemplos de pinturas rupestres em cavernas, ok? Você vai ter aqui, galera, perceba que as mãos, ó, né, com os dedos, os animais que eles representavam, a caça, ó, em tribo, mamute, alguém caçando mamute, certo? Vamos lá. Por que se pintava na praia? Por que eles pintavam? Certo? Sabe que eles queriam ser um artista famoso, queriam ser reconhecidos? Não, tinha um objetivo, certo? Os primeiros registros artísticos da história da humanidade a que temos acesso foram feitos durante a pré-história. Por meio deles é possível compreender que já naquela época os seres humanos tinham uma linguagem com símbolos, que serviam para comunicar ideias. Uma das hipóteses é de que essas imagens não se tratavam apenas de representação. Vamos lá. O que, que os historiadores pensam? Não. As pinturas, por exemplo, como essa daqui, era apenas para representar, apenas para retratar o cotidiano, retratar os animais que faziam parte do cotidiano das pessoas, representar a caça. Era uma mera simples representação. E uma outra hipótese, pessoal, fala o seguinte: não, as pessoas pintavam porque eles tinham uma crença. Qual era a crença? O animal, quando era morto, o espírito dele ficava vagando, ficava perdido. E aí, quando eu pintava a imagem daquele animal na caverna, a imagem a alma que estava a alma do animal que estava vagando automaticamente ia para a pintura da caverna. Então é algo muito louco. Mas você vê aqui que já são hipóteses bem interessantes, bem legais. Uma fala, não, é apenas para representar o dia a dia. O outro, não, era algo religioso, a questão da alma do animal. Certo? Mas, professor, você está falando aí de imagens rupestres, pinturas rupestres. E o que é rupestre? Vamos lá. Do latim, a rupe significa arte sobre rocha. Certo? A arte rupestre é o termo dado ao registro de imagens que podem ser gravadas ou pintadas em um suporte rochoso, como cavernas, grutas e paredes de pedras. São imagens, professor, o que é rupestre? Toda vez que você ouvir falar de rupestre, você vai pensar em quê, professor? Rochas, certo? Você vai lembrar de rochas. São pinturas em rochas. Para gravar a arte rupestres, usavam objetos, certo? Que removiam parte do material rochoso ou que abriam a superfície da rocha. A pintura era realizada com os próprios dedos, certo? Ou algumas ferramentas. Professor, tinham pincéis como hoje? Não. Eles utilizavam, por exemplo, folhas, utilizavam sangue de animais, pelos de animais para pintar, certo? E assim vai. Sítios arqueológicos. Professor, o que é sítio arqueológico? São lugares onde são encontradas evidências das sociedades passadas, certo? Então você vai ter locais onde você vai ter, os arqueólogos encontraram, por exemplo, certo? Ossos de dinossauro,
onde você vai ter um achado de crânios de humanos muito antigos. Então esses locais são chamados de sítios arqueológicos. Um local onde eu encontro pinturas em cavernas vai ser um sítio arqueológico, certo? Até falei para vocês agora no começo, eu fui para no Piauí, Piripiri. Por que lá é um sítio arqueológico? Porque você vai ter vários e vários objetos, vestígios humanos do passado. Você vai ter pinturas, você vai ter rochas e tudo mais, que demonstram que ali viviam alguns povos muito antigos. Ok? E a arte rupestre varia de acordo com a região e com o período em que foi feito. No período paleolítico, as representações de seres vivos eram extremamente realistas, enquanto no período neolítico prevaleceram as figuras geométricas e abstratas, ou seja, aquelas que não têm correspondência direta e tudo mais. O que o livro vai falar aí, pessoal, é que as figuras vão mudar, dependendo do período em que essas figuras, esses desenhos foram desenhados, tá bom? E aí, aula que vem nós vamos falar sobre muitos sítios arqueológicos. Professor, no Brasil tem sítio arqueológico? Galera, tem muito sítio arqueológico no Brasil. Muito. A gente vai ver também de todo mundo. A gente vai ver sítio arqueológico na Europa, sítio arqueológico no Brasil, nas Américas, na África. Então isso é assunto para a próxima aula. Agora eu quero que vocês apenas façam a atividade da página 138 e 139, da questão 1 a 6. Observação importante que eu também vou colocar no roteiro para vocês não esquecerem, certo? O que é, professor? Galerinha, eu tive muita dificuldade em registrar a atividade de vocês. Por quê? Quando eu passo a atividade, por exemplo, na terça-feira, tem pessoas que já fazem na terça, outros que vão bater a foto e botar no grupo na quinta-feira à noite, outros sexta-feira de manhã, outros sábado à tarde. Então, para me registrar é muito complicado, porque todo mundo fala ao mesmo tempo, aí o outro professor vai pedir atividade, aí um aluno coloca atividade de matemática, aí para mim achar fica complicado. Então, vamos fazer um acordo aqui, tá bom? Vocês podem fazer atividade hoje ainda, dia 28, na terça-feira, não tem problema, vocês podem fazer atividade. Porém, vocês só vão me mostrar, só vão botar a foto lá no grupo ou enviar por e-mail na outra semana, certo? Por quê? Eu estou passando a atividade na terça-feira, eu só vou receber na outra semana, na outra terça-feira. No caso de vocês, se eu não me engano, vai ser a entrega no dia 5, tá bom? Então você só vai colocar no grupo lá a atividade, por mais que você faça hoje, dia 28, só vai botar no grupo, certo? Dia 5. E uma outra observação, se possível, coloca no horário da minha aula. Ou seja, você vai colocar dia 5 pela manhã. Ah, professor, mas não dá porque meu pai trabalha, leva o celular e tal. Aí você coloca durante o dia. Mas a preferência é que vocês coloquem no dia, na outra terça-feira, no horário da minha aula, que no caso é pela manhã. Tá bom, galera? Então é isso, espero que tenham gostado. Vão ser aulas bem bacanas. Vamos fazer algumas atividades práticas, vocês aí em casa, certo? Então vai ser bem legal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, galerinha. Abraços.